que Deus está se agradando. Veja bem, vamos pensar nessa ilustração aqui. Se os meus sapatos não estão envelhecendo, eu posso olhar bem assim e pensar, Deus está aprovando. Na verdade, é muito fácil, meus irmãos, eu achar que a aprovação de Deus, eu achar que Deus está aprovando a minha vida, se as coisas estão dando certo para mim. É muito fácil o jovem achar que Deus está aprovando se ele está passando no vestibular, se ele está conseguindo comprar o teu carro, se está conseguindo fazer tudo está dando certo. Então é muito fácil eu achar que, já que tudo está bem, é sinal que Deus está aprovando. E eu vou dizer para os irmãos, segundo o registro aqui, Paulo está dizendo que não é esse o termômetro da aprovação de Deus. Então, como é que eu vou saber se Deus está aprovando a minha conduta ou não? É quando eu olho minha conduta à luz da palavra do Senhor. Olha, meus irmãos, quer ver um personagem do Antigo Testamento? Sansão. Se os irmãos olharem a história de Sansão, certa ocasião, foi lá, matou o leão, e depois ele tocou naquele corpo para comer do mel que estava ali. Ele nunca podia fazer aquilo. Ele nunca podia tocar em cadáver, tanto animal quanto ser humano. Mas depois que Sansão fez isso, se você olhar logo depois, ele foi preso e amarraram Sansão com cordas novas, mas ele foi lá e quebrou aquelas cordas. Na mente de Sansão, sabe o que pode ter pensado? Eu acho que Deus não viu eu fazendo aquilo. Eu acho que aquilo está dando certo. Eu cometi um pecado lá atrás, mas se a força está comigo ainda, é sinal que Deus não se importou. Depois que ele quebra aquelas cordas, vem 1000 homens contra ele, e ele pega uma queixada de jumento, e ele vai lá e mata os 1000. Ele pensou, opa, Deus está comigo mesmo. Depois Sansão vai lá e se une a uma prostituta. É isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz isso. E as pessoas armaram uma cilada para ele no amanhecer, mas Sansão sai meia-noite da casa dessa prostituta, tendo uma relação com essa prostituta, e ele chega lá nos portões da cidade de ferro, blindado, e ele pega as mãos, ele arranca aquele portão e leva lá para cima. Ele deve pensar, opa, Deus está aprovando, a força continua comigo ainda. Depois Sansão tem aquela relação com Dalila, e os irmãos sabem da história. E ela amarra Sansão, faz três situações, uma delas é amarrar Sansão com cordas novas. Ela fala bem assim, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele vai lá e quebra as cordas. Aconteceu isso 3 vezes. Chegou uma hora que ele achou que o Senhor estava com ele. Ele falou bem assim, eu vou quebrar essas cordas porque Deus está comigo. Só que diz o texto que o Senhor já havia se retirado dele. Então, meus irmãos, em algum momento, tudo estava dando certo para Sansão. Tudo. Mas Deus não estava aprovando Sansão, porque Deus começou a desaprovar Sansão lá atrás. Então, quando as coisas estão dando certo, não se mede que Deus está aprovando você por causa disso não, meus irmãos, porque tem muita coisa dando certo para quem está lá fora. Não se mede por isso, se mede pela palavra do Senhor. Você tem de saber se a sua vida, não é verdade? Você tem de ver o que está escrito aqui, e às vezes se você se dispor a servir a Deus, e talvez algumas coisas na sua vida não vai dar tão certo. Se você se dispor a servir a Deus verdadeiramente, talvez algumas coisas na sua vida possa não ser como você planejou. É isso que o Senhor quer falar conosco neste momento, porque os coríntios, eles achavam que o fato deles estarem ali, vivendo uma vida espiritual nas reuniões, porque olha só, o problema de Coríntio era que as reuniões eram espiritual, mas a vida diária deles não era, meus irmãos.
A reunião era muito poder na reunião, mas no dia a dia era prostituição, no dia a dia era comer carne que era sacrificada a ídolos, no dia a dia não havia comunhão, era cada um para si, não tinha a unidade no dia a dia, e o apóstolo Paulo está reprovando isso aqui. Agora vamos olhar para esse texto, para saber quais foram as áreas que os coríntios tiveram, o povo de Israel tiveram um problema. Versículo 6 vai dizer para nós: essas coisas foram feitas em figuras para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então aqui está, o primeiro problema daquele povo no deserto foi a cobiça. A cobiça foi o primeiro problema. E o que eles cobiçaram no deserto, meus irmãos? Lá no deserto eles cobiçaram as cebolas do Egito. Lá no deserto eles cobiçaram os pepinos do Egito. Lá no deserto eles cobiçaram